Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio estar com os irmãos. Moro aqui há muito tempo, conheço o pastor também há algum tempo, homem de Deus, homem que tem dado um testemunho aqui no bairro, e acredito que é onde ele coloca a planta dos seus pés, não é? Um verdadeiro homem de Deus, e é um privilégio para mim estar aqui com os irmãos neste domingo. E foi me dado o privilégio de falar a palavra de Deus. Já que assim seja, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías, capítulo 9. Capítulo 9, verso 1 para frente. Vou ler. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam sob a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Verso 3. Multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão, porque perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. Queremos nesta tarde, com a ajuda de Deus e o Espírito Santo, sem eles a gente não fala nada, e quando ele parar de falar comigo, eu vou parar de falar com vocês. Vamos ficar ligados no céu, para que a palavra possa fluir em seus corações. A palavra de Deus, palavra é vida.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. A palavra é Cristo, é Jesus, que estava no início, no princípio da criação. No livro do Gênesis, ali quando Deus estava criando todas as coisas que nós vimos hoje, e a Bíblia diz, tanto no céu como na terra, ali estava as três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Deus falava e tudo acontecia, e ela diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, mas não fala de Jesus, porque Jesus é a palavra. Ele é que criou tudo, tudo foi criado por ele. Deus falava e Jesus criava. Então nós queremos nesta noite falar de Jesus Cristo, que a Bíblia é cristocêntrica. Toda a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus, palavra forte, não devemos falar esta palavra de qualquer maneira. O judeu, o pessoal do judaísmo, eles não falam o nome de Deus, né, de jeito nenhum, a não ser a última coisa, o último recurso. Eles vão guardando a palavra de Deus, Javé, né, no hebraico. Então, aí você vê, quando não tem jeito, quando ele foi no médico, quando ele fez tudo, recorreu um amigo, aí sim que ele vai falar o nome de Deus, Javé. Então, irmão, Jesus Cristo, o Cristo vivo, ressurreto, que venceu a morte e está vivo dentro desta casa hoje aqui. Então, nós queremos falar de Jesus Cristo. Jesus é que nasceu, morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Queremos falar um pouco aí. Como eu disse, enquanto o Espírito Santo me der, eu vou falar. Se ele parar, eu paro, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Quando Deus criou o mundo, eu vou no princípio para poder chegar no fim. Quando Deus criou o mundo, ele criou um casal, e este casal desobedeceu a Deus e eles caíram e ficaram destituídos da glória de Deus, ficaram afastados de Deus. E assim agora, no capítulo 1, no verso 1, quando Deus ali fala disto. Mas no capítulo 3, no verso 15, ali Deus vai falar agora, vai falar ali agora o que Jesus vai fazer. Quando ele fala com a mulher e fala com a serpente, que a semente dela esmagaria a cabeça da serpente, e ela feriria o seu calcanhar. Jesus, a Bíblia ali está falando de Jesus Cristo, Jesus o Cristo, que vai nascer, porque vai nascer de uma mulher. Esta mulher é Maria. Maria, ela mora numa cidade em Belém da Judeia, ali numa cidadezinha pequenininha, que ninguém dava nada por ela. Também Maria era uma moça simples, e ali estava. Agora Deus, olhando para a terra, não vê um justo sequer, não vê alguém que poderia fazer a obra que Jesus queria fazer. Que Deus queria fazer. Então Deus queria resgatar o homem, me resgatar do pecado que eu vivia. E ele queria fazer esse resgate, mas olhando para a terra, não viu na criação que ele criou algum justo sequer que se poderia fazer esta obra. Então ele, não achando, agora resolve enviar o seu próprio filho. Mas por que Jesus enviou o seu filho aqui na terra? João vai registrar agora no capítulo 3, no verso 16, porque Deus mandou o filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir o Rei? E aí começou. Deus agora vai enviar primeiro o anjo Gabriel. O anjo Gabriel vem ali naquela cidadezinha pequena, encontra Maria. Maria não estava entendendo nada. Ele começa a dialogar com Maria.
Gabriel começa a conversar com ela e dá uma saudação que ela ficou assim sem entender. Ele diz: salve agraciada, o Senhor é convosco. E ele achou graça em seus olhos. Maria não entendeu nada, mas ele continua conversando com ela. Maria, tu terás um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí ela disse: mas como pode ser isso? Eu não sou casada. E como é que vai ser isso? Ele disse: o Espírito Santo vai te envolver. E de ti vai nascer o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Jesus veio com a missão. Uma grande missão. Fazer um resgate do paraíso perdido para o paraíso recuperado. Agora o Senhor Jesus nasce. A Bíblia registra o seu nascimento. E depois fala dele, lá com 12 anos, falando com os doutores. Depois não fala mais. Só vai falar dele quando ele está com 29 para 30 anos. Aí começa a falar dele de novo. Quando ele vai ser tentado. Quando ele passa no Rio Jordão. Quando ele encontra com o seu primo João Batista, que está batizando nas águas para arrependimento de pecado. Ele agora caminha para ser batizado. E João fala: que é isso? Eu que tenho que ser batizado por ti, você que vem a mim. Deixa para que se cumpra as escrituras. E ele é batizado nas águas. Porém não tem pecado, mas foi batizado para cumprir. E quando ele sai das águas, a Bíblia registra que veio sobre ele o Espírito Santo de Deus, em forma de pomba. E ali ele foi cheio do Espírito, porque Jesus era Deus e Jesus era homem. Ele tinha as duas naturezas. Como homem ele tinha fome, mas como Deus ele é o pão da vida. Como homem ele tinha sede, mas como Deus ele é a água viva que mata a sua sede. Aleluia! Jesus, irmão, que nome forte! Se você pronunciar este nome com fé, o capeta sai, a doença sai, o câncer vai embora. Não resiste o nome de Jesus. Depende de que maneira você diz. Se eu digo por brincadeira, não acontece nada. Se eu falo por prazer, não acontece nada. Se eu banalizar, menos ainda. Mas se você encher o pulmão do ar e botar a tua fé e falar: sai capeta, não tem macumba, não tem feitiçaria que resiste o nome de Jesus. Este nome é sobre todo nome. Existem muitos nomes no mundo. Nós temos muitos nomes famosos. É como se você for ali na Índia, você vai pegar um nome, vai chegar na Índia, vai encontrar um nome famoso chamado Buda ou Siddhartha. Buda é famoso, muito famoso ali na Índia. E ele ali morreu, mas Buda morreu e está morto. E em cima do túmulo de Buda está uma placa escrita assim: aqui jaz os restos mortais de Buda. E ainda na Índia você vai encontrar outro nome famoso, que foi o que libertou a Índia da Inglaterra, porque ela era junto com a Inglaterra. E este homem também morreu, e está morto. E tem uma placa também em cima da sua sepultura, dizendo: aqui jaz o libertador da Índia, da Índia. Mas seus restos mortais estão aqui. Aí você diz para mim assim: mas Jesus também morreu. Eu digo: morreu, mas você vai em Jerusalém, lá em Jerusalém, você vai encontrar uma placa também em cima da sepultura dele, dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele vive. Só quem acredita que ele vive, dá uma glória para ele agora, aleluia. Aleluia. Se alguém expulsar um espírito mal de uma pessoa, usando o nome de qualquer pessoa, não sai. Sai em nome de São Francisco, sai em nome de São, não sai. Não sai porque não tem poder. Mas se você expulsar em nome de Jesus, ele sai na hora. Há poder neste nome, irmãos. Não fale mais o nome de Jesus, igual o povo está banalizando as coisas. Guarda para você, para quando você falar, o milagre acontecer. Para quando você falar, ele te livrar, de dar livramento. Fala com fé, com temor e com respeito, porque este nome é todo poderoso. Amém?
E Jesus agora, ele sai dali e vai ser tentado. O Espírito Santo leva ele para ser tentado no deserto. E ele fica por 40 dias ali, jejuando. Falaram em jejum aqui hoje. Eu gosto de jejuar. Eu gosto de orar. Eu gosto de ler a Bíblia. Faço por gostar. Como falou aqui o pastor, né? Tem que gostar. Quando você lê aqui, queridos, tudo com Deus é pela fé. Sem fé é impossível. Tudo que você fizer para Deus, faça com fé. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. E quando você ora, aliás, é isso mesmo. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. E quando você ora, você fala com Deus. É uma ligação. Nós temos que ter essa comunhão com Deus. Se eu vou um pouquinho entrar aqui, vou pegar um gancho no que ele falou. Se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não jejuar, eu vou distanciar de Deus. E sabia que é pecado se não orar? Viu, irmãos? É como ele falou aqui, a oração, ela é uma ferramenta, ela é uma armadura que te protege. Viu? Há uma proteção na oração. Porque enquanto nós estamos orando, nós estamos ocupando a nossa mente com Ele. É como aqui tem aquele versículo, buscar do alto. Isso é buscar do alto e de cima. Você tem que ter a tua mente de Cristo. E a mente de Cristo é o quê? É a palavra, porque Ele é a palavra. Quando você tem a mente de Cristo, Satanás não pode fazer nada. Ele não pode. Porque a sua mente está cheia de Deus. E quando a minha mente está cheia de Deus, eu só vou pensar em Deus. Eu só vou meditar em Deus. É a minha vida com Ele. Porque a vida que está em nós não é nossa, é dEle. Recebemos dEle. E Ele quer essa comunhão conosco. Você vê no Éden. Vou voltar um pouquinho atrás, para você ver como é que Ele quer essa comunhão. A Bíblia diz que ele, na tardezinha, na viração do dia, Ele vinha conversar com Adão. Ele quer conversar. Ele quer dialogar, Ele quer ensinar, Ele quer proteger, Ele quer curar, Ele quer abençoar, Ele quer salvar, Ele quer essa comunhão com o seu povo, com a sua igreja aqui na terra. Então, irmãos, oração, jejum, esse tripé é as nossas ferramentas para vencer todo o mal em qualquer lugar que você entrar. Bom, vamos para lá. Ele agora vai ser tentado. Mas Jesus era um homem de oração. E quando ele chega lá no deserto, e vence os 40 dias, claro, ele estava com fome. Satanás sabe disso. E agora fala com ele. O que você já sabe, eu só vou repetir porque é verdade. E ele olha para as pedras e fala, tu és o Filho de Deus, você transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é vida. A palavra é poder. A palavra edifica, a palavra lava, a palavra salva, a palavra cura, a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ter a palavra de Deus nas nossas mentes, na nossa boca. E na nossa respiração, nós temos que respirar Deus, dormir com Deus, abraçar Deus, para poder vencer as tempestades, para poder vencer o inimigo, porque sabe quem é o príncipe deste mundo? Não é Jesus, Satanás é o príncipe deste mundo, e ele está destruindo tudo. Não precisa nem enumerar as coisas que ele está fazendo, porque você tem um veículo de comunicação que te diz isso todo dia que ele está fazendo, e nós precisamos desta proteção, para que ele não possa fazer nada conosco, e ele sai dali. Quando ele sai dali, ele agora vai, para um lugar. E esse lugar é lá em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém dali. Quando ele chega lá, entra numa sinagoga num dia de sábado. E eles pegam o livro e mandam ele ler. Quando ele vai ler ali que está escrito, está em 61 de Isaías, e está aqui também. Eu vou ler para você para não ficar muito vago. Eles dão o livro aqui para ele, Lucas, 4, verso 18, vai dizer assim, eu vou ler para ficar bem explicado, glória a Deus, está aqui, achei, Lucas
Eu estou com o óculos aqui, mas não estou enxergando direito esse óculos. Lucas 4. Está aqui. Ele, quando pega a questão, o livro, ele está assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele começa a realizar a obra de cura e a obra de salvação. Ele começa agora a curar, como já foi dito aqui. Ele chegou em Jericó, curou o cego Bartimeu. Ele chegou ali na casa de Marta e Maria, ressuscitou Lázaro. Ele chegou na casa de Zaqueu. Agora em Zaqueu ele não curou e nem ressuscitou. Em Zaqueu, que era um homem que todo mundo sabe, que era um homem com a vida toda atrapalhada, que uma vida toda ruim, ele começa a pregar o evangelho para Zaqueu. E agora, Zaqueu converte. Quando Zaqueu converte, ele fala assim: Senhor, se eu tenho fraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais, e vou vender toda a minha fortuna, e vou dar toda aos pobres. Quando ele fala essas palavras para Jesus Cristo, Jesus fala: esse também é um filho de Abraão, e veio salvação a esta casa. Aleluia! Jesus agora não está curando, Jesus agora está salvando. E agora ele continua nesta batalha, ele continua fazendo a obra. Ele chega lá no mar da Galileia, onde Pedro está pescando. Pedro não pescou nada, e agora ele manda: volta e joga lá a rede. E Pedro fala: pela sua palavra vou lançar a rede. Lançou a rede e pegou muitos peixes. Jesus agora está fazendo o milagre da multiplicação. Agora Jesus Cristo agora está se aproximando para ir para a cruz. Ele agora termina a sua obra, está chegando, ele vai para a cruz, ele morre na cruz, mas ao 3º dia ele ressuscita, como estava escrito, e ressuscitando. Agora, eu estou correndo um pouco porque eu preciso sair ainda, viu, irmãos? Então, ele agora vai ser assunto ao céu, e ele vai assunto ao céu, e eu vou ler aqui para você ver como está escrito, porque nem tudo a gente pode guardar, não é isto? Nós temos aqui o livro de Atos, né? Capítulo 1, e eu vou ler para você. Vou ler bastante para você pegar bem direitinho. Fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. E estado com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo por esses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, aleluia, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevada às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos nele, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco,
os quais lhe disseram: varões Galileu, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Glória a Deus, irmão. Jesus voltará. Aqui tem uma promessa: Jesus voltará. Estamos nos últimos dias. Jesus veio aqui, ele nasceu, ele agora fez a sua obra, ele agora volta ao céu, mas ele disse que voltará. Em João 14, nós temos ali, né, a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, eu voltarei para levar vocês para que onde eu estiver, vós estejais também. Só quem vai subir, só quem está esperando a volta de Jesus Cristo, dá um glória para ele agora, igreja. Aleluia! Jesus está voltando, irmãos. Israel briga com Hamas. E por ali aquela guerra milenar não vai acabar agora. Mas há uma promessa para a igreja. A promessa é para a igreja, para você, para mim, é para nós. Ele voltará. A trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, o Espírito Santo que está na terra, por isso ainda o anticristo não se manifestou. Antes da igreja sair daqui, ele não pode se manifestar. Não pode. Porque o anticristo, o Espírito Santo é o que detém através da igreja. O Espírito Santo está em nós. É um selo da promessa. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo. Quando você aceita Cristo, ele vem morar com você. Você é um selo. E Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Então, irmão, há uma... então, o anticristo não pode se manifestar antes. Mas note bem, quando o Espírito Santo tirar a igreja, eu entendo o que é meu entendimento, que vai levar a igreja e entregar Jesus nos ares. Aí aqui embaixo não fica nada de Deus. Não ficando nada, agora o anticristo se manifesta. Você já ouviu falar no anticristo, né? É aquele que é anticristo, ele é aquele que vai se dizer que é o Cristo verdadeiro. Ele vai vir, né? E já estão preparando, a nova era, uma seita que tem aí, está preparando a vinda do anticristo. Mas Jesus voltará. Deixa o anticristo para lá. Vamos firmar em Jesus Cristo. Ele voltará e vai buscar a sua igreja. Eu queria que você agora ficasse de pé, para a gente encerrar. Vou encerrar aqui, vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Feche os seus olhos. Fechando os seus olhos, liga no céu. Vou fazer uma oração para você, uma oração para a igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus poderoso, aqui estamos, Senhor. Nos prepara, meu Deus, para naquele dia subir, meu Pai, na primeira ressurreição. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aguardando a tua volta. Nós acreditamos na tua volta. Eles não acreditam, mas nós cremos na tua volta, meu Pai, que vem nos buscar para nos levar, para que onde o Senhor esteja, nós estejamos também. Meu Deus, vai nos preparando. Ó Deus, vai, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo, estamos aguardando este grande evento, este grande dia, este dia que será marcado na terra, que será marcado no mundo, o dia do arrebatamento da igreja. Alguém vai falar, procurar, cadê o fulano? Subiu. Cadê o menino? Subiu. Cadê o pastor? Subiu. Cadê os irmãos? Subiu. Subiu para a glória! Estão reinando, estão com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É uma fé firme, é uma fé, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe rica e poderosamente. Amém? Aplaude Jesus, muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá.